Então, estamos aqui para a apresentação do trabalho de conclusão de curso da discente Vanessa Kelly da Silva Souza, que tem como tema cobertura de celebridades, uma análise de conteúdo das notícias do portal Popline sobre Justin Bieber. Então, a Vanessa tem até 20 minutos para fazer a apresentação. Depois eu passo a palavra para as professoras, viu, Vanessa? Elas fazem as argumentações, você responde se tiver alguma dúvida, algum questionamento, né? Pode responder num a um ou pode responder as duas ao final. E aí depois a gente passa para a sala secreta para liberar a sua nota, enfim. Então, pode preparar tudo aí direitinho, sua apresentação, ficar tranquila, que vai dar tudo certo. E desde já eu queria agradecer a presença de todos aqui, todas e todos, mas em especial das duas professoras, né, a professora Juliana e a professora Socorro, que aceitaram fazer parte dessa banca, ler o trabalho, né, lançar esse olhar de contribuições para o seu trabalho. Tá bom? Estamos. Só seu áudio que está um pouquinho, se der para você ver aí, está um pouquinho, falar um pouquinho mais próximo, não sei, mas. Tá melhor? Tá. Ok. As professoras estão ouvindo? Tá um Juliana, pouquinho baixo. um pouquinho baixo. Só tenta falar um pouco mais alto, Vanessa. Tá ok. Bom, boa tarde, senhoras avaliadoras, boa tarde, caros amigos, colegas, família, que hora prestigiou a minha apresentação. Meu nome é Vanessa Kelly e a minha orientadora é a professora doutora Cristiane Porteras Carvalho. O tema do meu trabalho é a análise do sensacionalismo na cobertura de celebridades e o portal específico, que é o portal Popline, e o seu impacto na forma de como as pessoas percebem um determinado famoso, que no caso aqui é o Justin Bieber. Pois, de acordo com o autor Mauro Wolff, as pessoas tendem a inserir ou ignorar informações dos próprios conhecimentos, dependendo do que a mídia inclui ou exclui do seu conteúdo. Então, o que a mídia posta sobre o Justin Bieber pode representar o que as pessoas pensam ou falam sobre ele, pois as pessoas se baseiam no conteúdo veiculado pela imprensa. Dessa forma, o título do meu trabalho é Cobertura de Celebridades, uma análise de conteúdo das notícias do portal Popline sobre Justin Bieber. Só um minutinho, Vanessa. Você, talvez, se você tirar o fone de ouvido, vai ficar melhor. Sua fala, ela tá assim, confusa. Não é nem confusa, assim, parece que tá abafada, tá com um efeitozinho. Eu falando aqui perto, fica melhor? Sim? Vanessa, você tá com um ventilador em cima? Algum vento em cima? Porque tá parecendo interferência de vento. Eu tava aqui. Continuando. Melhorou agora? Melhorou para você, Carcará? Para mim, tá tranquilo. Tô ouvindo sim, Vanessa. Pode continuar. Ok. A minha pesquisa, ela pretendeu responder a seguinte questão. As notícias do portal Popline, que enfocam a carreira do cantor Justin Bieber e a vida dele, contém sensacionalismo? E para resolver esse problema, eu tive como objetivo geral analisar as notícias do portal Popline para verificar o viés sensacionalista destas matérias. E como justificativa, eu levei em conta o interesse de descobrir e entender o uso do sensacionalismo na mídia como forma de atrair mais a atenção do público, tendo em vista a quantidade de sites que veiculam matérias com títulos tendenciosos sobre a vida de famosos como o cantor Justin Bieber. E para atingir o meu objetivo geral, eu tive como objetivos específicos
priorizar as matérias sobre Justin Bieber no portal Popline, identificar quais são os recursos multimediáticos utilizados nas matérias sobre o cantor e analisar as fontes presentes nas matérias do corpus. E para orientar minha investigação, eu formulei 4 hipóteses. A primeira é que as notícias veiculadas no portal Popline sobre Justin Bieber fazem uso do sensacionalismo. A segunda foi de que as notícias sobre o cantor versam mais sobre sua vida pessoal do que sobre a sua carreira profissional. A terceira diz que os recursos multimediáticos predominantes das matérias de corpus são as fotos e os vídeos. E o último diz que as principais fontes das matérias são pessoas que têm algum tipo de contato com o famoso. Bom, sobre o referencial teórico. Como vocês podem ver, aqui é o sumário da minha pesquisa. Ela foi dividida em 6 capítulos. O primeiro capítulo, a introdução, é apresentado o problema de pesquisa que eu busquei solucionar, juntamente com o objetivo geral e os objetivos específicos que direcionaram o desenvolvimento deste trabalho. No segundo capítulo, jornalismo e sensacionalismo, é apresentado e esclarecidas questões importantes sobre o conceito e o uso do sensacionalismo na mídia e como forma, né, para atrair as pessoas, os leitores. Também eu discuto como a cobertura de celebridades ela transforma a vida das pessoas públicas em um espetáculo midiático, como um show ou uma novela. E para fazer esse segundo capítulo, eu utilizei os estudos de Andimani, de Amaral, Barbosa e Rabassa, entre outros autores que falam sobre sensacionalismo. Eu também estudei os autores Ferraz e Vasques, que falam sobre ética, e para falar sobre jornalismo de celebridades, eu utilizei os estudos de Guilherme Traquina, entre outros autores. Já no capítulo 3, o webjornalismo e suas fases, eu trago o conceito de jornalismo na internet e todas as suas fases. E para fazer esse capítulo, eu utilizei os estudos da Luciana Miele Pizzuto e outros autores também. No quarto capítulo, procedimentos metodológicos, é exposta a organização metodológica da minha pesquisa, que eu vou expor mais à frente. No quinto capítulo, é análise de conteúdo das notícias sobre Justin Bieber no portal Popline, eu trago as análises de dados, né, que eu realizei. E, por último, as considerações finais, onde eu faço as minhas reflexões, né, acerca da minha pesquisa. E minha pesquisa ela teve como principais autores o Andrimani, Arbex Júnior, Amaral e Pedroso. No Danilo sobre o Andrimani, eu utilizei o estudo dele, o livro Espreme que Sai Sangue, o estudo do sensacionalismo na imprensa do ano de 1995. O Andrimani ele é graduado em jornalismo, mestre em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo e ele possui doutorado pela Universidade de São Paulo, possui doutorado em Ciências da Comunicação, que foi onde ele elaborou essa tese, que foi o estudo que eu me basei, e que, inclusive, quem orientou foi o professor Dr. Marcondes Filho, que eu também utilizo na minha pesquisa para falar sobre a notícia como mercadoria. E esse estudo, ele faz uma investigação abrangente sobre o fenômeno do sensacionalismo na mídia, como forma de atrair as pessoas, né, desde suas múltiplas dimensões, desde a sua história ao longo do tempo até a sua atual produção, e ele também investiga o porquê que as pessoas se interessam por esse tipo de conteúdo. E para ele, o sensacionalismo é tornar sensacional um fato jornalístico que, em outras circunstâncias editoriais, não mereceria esse tratamento. Ou seja, o sensacionalismo ele faz uso de informações de maneira tendenciosa, com o intuito de causar fortes reações no leitor da mensagem. Então, a utilização do sensacionalismo está ligada diretamente a chamar a atenção do leitor para algo que não tem tanta relevância e colocá-lo em evidência através da produção da notícia com um tom exagerado, fazendo uso de títulos silenciosos, imagens apelativas, que provoquem a curiosidade das pessoas. Além disso, ele fala que quando se enclausura um veículo nessa denominação, se faz também uma tentativa de colocá-lo à margem
ele é taxado de sensacionalista, significa para o público que o meio não atendeu às suas expectativas. Ou seja, quem faz uso do sensacionalismo está sujeito à desaprovação do público, porque é um termo que as pessoas utilizam para falar quando a mídia ela comete um deslize. E não somente é desaprovação do público, mas também de outros veículos de comunicação que passam a enxergar aquele veículo com pouca credibilidade, por conta de estar desrespeitando a ética jornalística, publicando conteúdos com falta de apuração, com erros, né? Muitas vezes aí em busca do furo jornalístico, que é a notícia em primeira mão. Eu também utilizei os estudos de José Arbex Júnior, do livro Jornalismo, a Notícia como Espetáculo, do ano de 2001. Arbex Júnior é um jornalista profissional e professor da Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e ele foi correspondente do jornal Folha de São Paulo em Nova York e Moscou, onde ele cobriu vários eventos, acontecimentos importantes, como a queda do Muro de Berlim, entre outros acontecimentos. E para ele, a forma de apresentar o jornalismo como jornalismo apaga a fronteira entre o real e o fictício. Isto porque esse tipo de prática traz prejuízo para o jornalismo que preza por qualidade e a veracidade dos fatos, pois as empresas jornalísticas elas devem sempre optar por veicular a notícia tal como ela é, para que consiga alcançar o objetivo de sempre consolidar a imagem do jornalista à verdade, provando que a sociedade ela pode confiar nas informações passadas pela mídia. Outro estudo que eu utilizei foi da Márcia Franz Amaral. Ela é professora titular da Universidade Federal de Santa Maria e doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu utilizei os estudos dela do artigo Sensacionalismo e Inoperância Explicativa do ano de 2003, onde ela fala que a prática sensacionalista tanto pode significar o uso de artifícios inaceitáveis para a ética jornalística, como também pode se configurar numa estratégia de comunicabilidade com seus leitores. Ou seja, cabe aos veículos de comunicação optar ou não por fazer uso do sensacionalismo, para chamar aí a atenção do povo, porque o sensacionalismo ele é uma técnica, uma estratégia de comunicação para atrair as pessoas. Mas sabendo que fazer uso do sensacionalismo faz com que o profissional de jornalismo abra mão dos seus valores éticos e morais e descumpra o código de ética dos jornalistas, porque está se evadindo da função, da missão jornalística de informar a verdade em prol do interesse público. E, por fim, eu utilizei os estudos da Rosemília Pedroso, do livro A Construção do Discurso de Sedução em um Jornal Sensacionalista, do ano de 2001, que surgiu aí da dissertação dela de mestrado. E ela é professora, ela é graduada, bacharel em jornalismo, mestre em comunicação pela Escola de Comunicação da UFRJ, e ela é professora na área de jornalismo e pesquisadora também nas áreas de linguagem e análise de discurso. E para ela, os jornais que ainda não alcançaram a estabilidade econômica desejada ainda precisam recorrer ao sensacionalismo. E, então, se percebe-se que o uso do sensacionalismo ele é muito utilizado por empresas novas que tentam se consolidar no mercado para alcançar a credibilidade e serem reconhecidas pelo público. Todos esses autores que eu citei foram de suma importância para a realização da minha pesquisa. Sobre a metodologia. O método que eu utilizei foi a análise de conteúdo, desenvolvida por Bardhan, do ano de 1977, onde ela fala que a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que sempre vai ser direcionado por um objetivo do investigador e pelos materiais avaliados. Podem ser feitos de várias formas, mas sempre vai ser focado ter o objetivo na descrição do conteúdo do analisado, que no caso aqui foram as matérias do portal Popline. E a minha pesquisa é de caráter quantitativo e qualitativo.
Quantitativo porque eu quantifiquei as matérias para poder verificar se há características sensacionalistas, e qualitativo porque eu realizei descrições e interpretações sobre elas. Aí a minha análise, ela compreendeu o período de junho a dezembro de 2022, onde eu analisei 46 matérias, mas durante esse período, o portal ele postou 57 matérias, destas eu retirei 11, porque só citavam o nome do Jansen, mas não falavam especificamente sobre ele. Então, eu peguei apenas 46 matérias para análise. E a minha análise ela foi dividida em 3 categorias. A primeira categoria é temáticas trabalhadas, onde foi dividida em vida pessoal e vida profissional, de acordo com o conteúdo das matérias veiculadas. A segunda categoria, recursos multimediáticos utilizados, eu encontrei o uso de hiperlinks, fotos e vídeos. Na categoria fontes de informação, eu encontrei fontes provenientes das redes sociais, jornais e revistas, e outros que são empresas de divulgação, como o Free Fire, do Rock in Rio também, programas de TV, entre outros. Na primeira categoria, denominada temáticas trabalhadas, das 46 matérias, como mostra o gráfico, foram encontradas 67% de matérias relacionadas à vida profissional, que no total dá 31 notícias, com informações sobre a apresentação do cantor no Rock in Rio, sobre a sua turnê denominada Justice World Tour, e sobre recordes musicais, entre outros, mas na maioria relacionada à apresentação dele aqui no Brasil. E já sobre a vida pessoal, deu um total de 33%, que são 15 notícias relacionadas com informações sobre a sua saúde, sobre a sua vida amorosa, brigas envolvendo outros artistas. Na categoria 2, recursos multimediáticos, para atrair a atenção do leitor, o portal utilizou mais hiperlinks, que deu aí no total de 83%, que são 662 hiperlinks, que direcionam o leitor para outras matérias dentro dos portais, e também para as redes sociais, como Instagram, Twitter, como eu trouxe no exemplo, a imagem à esquerda, e também hiperlinks de compartilhamento para o WhatsApp, Twitter e Facebook. Em relação às fotos, deu um total de 16%, que são 130 imagens, a maioria sendo retiradas do Getty Images, que é uma empresa de banco de imagens, que o portal ele tem autorização concedida para estar postando essas imagens. E eu percebi que eles utilizam várias fotos repetidas nas matérias, em outras matérias. Em relação aos vídeos, tem um total de 1%, que são 6 vídeos, sendo todos do YouTube. Porque, no caso, em relação ao vídeo, eles usam hiperlinks, como mostra aí o vídeo da Rede, a esposa do Jansen. Na terceira categoria, denominada fontes de informação, foi possível perceber que as fontes são bastante variadas. Como mostra o gráfico, deu um total aí de 43%, que são 20 notícias, e são as fontes que mais se destacam das redes sociais, sendo o próprio Instagram do cantor, dos fãs, do empresário, e do artista e das empresas responsáveis pelo show do Jansen aqui no Brasil. Com 37%, que ao todo são 17 notícias são provenientes de jornais americanos e jornais brasileiros, como o CNN Brasil, Jornal Metrópolis, com informações do jornalista Léo Dias, Agência G News, G1, entre outros. Sendo que estes tiveram como fonte pessoas próximas de Jansen, como seus representantes e vizinhos, além de pessoas próximas dos seus familiares. E na imagem esquerda eu trouxe um exemplo disso, uma matéria que ela teve como fonte uma fã brasileira, que por acaso encontrou o Jansen Mendes em uma igreja, e ela compartilhou esse momento nas redes sociais, e o portal se utilizou dessa informação para fazer essa matéria. E com 20% são outros, que no total são 9 notícias, com uso de informações de entrevistas em podcasts, programas de TV e materiais de divulgações de empresas.
por fim, as considerações finais, né? Quanto aos objetivos específicos, todos foram alcançados com sucesso, pois a minha pesquisa eu categorizei as matérias sobre Justin Bieber no portal Popular, nas duas temáticas, vida profissional e vida pessoal, onde foram encontradas 31 matérias da vida profissional e 15 matérias da vida pessoal. Eu também fiz a identificação dos recursos multimediáticos utilizados, que no total foram 662 hiperlinks, 130 fotos e 6 vídeos. E analisei as fontes presentes nas matérias, que no total foram 20 notícias de fontes de redes sociais digitais, 17 de jornais e revistas e 9 de outros. Quanto às hipóteses, a primeira dizia, né, previu que as notícias veiculadas no portal Popular fazem uso do sensacionalismo. Essa foi constatada apenas parcialmente, pois há apenas algumas matérias sobre o cantor com as características sensacionalistas, mas em sua grande maioria não possuem aspectos sensacionalistas. A segunda previu que as notícias sobre o cantor versam mais sobre sua vida pessoal do que sua carreira profissional, e essa ela foi refutada, ela não se confirmou, porque no período que eu realizei a análise, predominou mais sobre a carreira profissional dele, porque estava no período aí da turnê dele. E a terceira hipótese previu que os recursos multimediáticos predominantes são as fotos e os vídeos. Essa foi refutada, porque, como eu mostrei, o que mais predominou foi os hiperlinks, com 83%. E a última hipótese, que dizia que as principais fontes das matérias são pessoas que têm algum tipo de contato com o famoso, foi confirmada, porque a maioria das fontes, né, dos jornais, das revistas, são de seus representantes e vizinhos, né, entre outros. E sobre as considerações finais, sobre a resolução do problema de pesquisa, eu concluí que o portal ele possui características sensacionalistas das matérias, como a valorização da emoção, intensificação, valorização de conteúdos descontextualizados, principalmente nas matérias relacionadas à vida pessoal dele. Mas também há características jornalísticas, pois se encaixa no conceito de entretenimento, que é o neologismo de informação mais entretenimento, um conteúdo editorial que fornece diversão ao leitor. Então, eu concluí a importância, né, percebi a importância de compreender como o uso do sensacionalismo na mídia para atrair a atenção do público pode contribuir para que as pessoas pensem ou falam sobre um determinado artista, que no caso é o Justin, pois o público tende a se basear no conteúdo veiculado pelos meios de comunicação. Aqui são algumas das principais referências que eu utilizei, como Amaral, Limani, Arbex, Bardana, o documentário do Justin, que está disponível no YouTube, a biografia dele, o livro da Sociedade do Espetáculo e da Roda TV2. E é isso, muito obrigada pela atenção de todos. Eu passo a palavra agora para a banca, fazer possíveis perguntas ou sugestões de melhorias. Vanessa, obrigada pela sua apresentação. Você terminou bem no deadline. Vamos agora para as considerações da banca. Como as nossas duas professoras são internas, eu vou seguir a ordem alfabética, né? E aí vamos começar, quando tem um membro externo, a gente começa seguindo os ritos protocolares, né, pelo membro externo. Mas então vamos começar pela professora Juliana Fernandes. Tranquilo. Alguém levantou a mão, mas não pode falar agora, tá? Agora são as professoras. Tá bom? Oi, gente, boa tarde, quase boa noite, né? Tá bem escuro, eu até olhei a hora aqui, porque tá bem escuro, mas boa tarde ainda. Em primeiro lugar, claro, agradecer a professora Cristiane e a Vanessa pelo convite, né? É uma honra sempre participar das bancas. Essa banca está encerrando a minha semana de TCCs, então está tendo um gostinho especial aqui no coração, porque, como eu tenho falado em todas as bancas, né, é um momento muito especial para vocês, mas é para a gente também, de ver o pessoal se formando, saindo, seguindo um novo caminho. Então, é uma honra mesmo, um prazer estar aqui para tentar contribuir de alguma maneira com o trabalho. Queria deixar
desde já, né, muito marcado que nada do que eu falar aqui desmerece em nada o seu trabalho. É mais tentando dar algumas dicas, e algumas coisas que eu vou falar nem é para a versão final agora, é mais futuramente, quando você, não sei se você pretende, Vanessa, seguir ainda com o seu projeto, né? Sei lá, né? Vai que quer fazer um mestrado, a gente nunca sabe. Então, dá também para submeter, eu tenho indicado para o pessoal, né, que em breve vão abrir as chamadas de congresso e tal, dá para submeter, enviar. No caso da Intercom Júnior, tem, na SBPJ tem também o de jovens pesquisadores, então acho que a sua pesquisa pode te render outros caminhos. Então, é nesse sentido que eu vou fazer a minha fala, né? Bom, não vou falar nada de formato científico, mas, assim, objetivos, hipóteses, metodologia, não tem muito o que comentar, tá bem redondinho, né? A marca registrada da sua orientadora, todas as bancas dela são sempre, assim, os orientandos, né, são sempre muito certinhos metodologicamente, então, nesse ponto eu não vou nem comentar tanto. Os meus comentários vão ser mais pontuais, assim, de questões mais teóricas, digamos assim. Bom, na introdução, na página 11, você fala da estratégia da pessoa abrir a matéria pelo título, né? O título que atrai e tal. Eu acho que cabe dizer que isso se intensificou com a internet, porque o caça-clique, né, ele ficou mais forte com a internet. Mas ele já existia, por exemplo, no programa do João Kleber. Sabe aquele programa da Rede TV antigo? Né? Eu acho que nem é da tua época, Vanessa, mas é porque eu me lembro, eu adolescente em casa, e meu pai assistindo João Kleber, e ele ficava, vou fazer uma revelação, até o final do programa tem uma revelação, não sei o que, chegava no final do programa, ele falava, amanhã eu revelo. E, tipo, é a mesma tática, sabe? Então, é aquilo. Não é que essa questão do caça-clique surgiu na internet. Ela se intensificou com a internet. Então, de repente, você só colocar ali mais uma linhazinha dizendo sobre isso, só para deixar esse aspecto mais evidente. No capítulo 2, quando você fala da questão dos valores notícia, né? Eu acho que você poderia chamar atenção para a personalização, que é outro valor notícia muito importante, eu acho que nesse caso especificamente, né? Inclusive, tem o texto do Nelson Traquina, que você, se eu não me engano, você até menciona mais adiante, mas não nesse aspecto. Mas um dos valores notícia do Traquina é justamente a personalização, e eu acho que nesse caso, né, nesse caso das celebridades, é um valor notícia que aparece muito forte. Uma questão assim mais de formatinho mesmo, assim, só de para você evitar muita citação direta na mesma página. Isso é uma coisa que eu sempre falo, assim, e é normal, inclusive em dissertação, de mestrado e tal, isso acontece. Porque acaba que a gente gosta tanto do que os autores falam, né? Aí começa a colocar os autores, mas assim, o ideal é você pegar aquelas palavras, colocar com as suas palavras, e claro, citar o autor entre parênteses, né? Para também não cometer plágio, mas só para não ficar com tanta citação direta quando você for fazer a discussão mais teórica, digamos assim. Evitar também a PUD, né? Para TCC a gente até considera, mas para um mestrado, quando você for enviar para congresso, evita. Até porque, por exemplo, um dos APUDs, você cita por tabela o Marcondes Filho, que é um clássico, sabe? É um livro que, nem sei, mas eu acho que deve ter na internet, porque, né, é um clássico. Então, deve ter disponível na internet. De repente, você vai direto no Marcondes Filho e até incorpora outras coisas, tem outras ideias, porque essa é a vantagem, né, de sair do APUD. Você consegue remeter a outras ideias que o autor original te traz em vez daquele que te repassou, né, a informação. Outra sugestão de leitura, no caso, é porque quando eu li o teu título, eu até fiquei esperando um pouco mais dessa questão do jornalismo de celebridade, tá? E aí, quando eu vi o teu título, eu lembrei na hora de um livro da Raquel Paiva com Muniz Sodré, que, gente, é antigo. É da década de 60, eu fui procurar. É muito antigo. Aí eu até botei aqui no parecer, depois eu envio para a professora Cristiane,
o link, tem disponível na internet. O título é A Cidade dos Artistas, Cartografia da Televisão e da Fama no Rio de Janeiro. E o livro fala muito disso, como que na década de 60 surgiu esse jornalismo de celebridade, que para você ser famoso, para você ser reconhecido, você tinha que tá ali na cidade, aparecendo, no caso, na época era muito Rio, hoje em dia eu acho que é rede social, né? Tanto que tem sido dito e bastante reclamado pelos atores, né? Que eles não contratam mais ninguém que não tenha muito seguidor, né? Tipo, vi Jade Picon, uma das protagonistas da novela das 9, sabe? Ela nem tinha curso de teatro na época, né? Que ela foi escalada. Então é isso, não é nem desmerecendo ela, mas é porque é um critério que está sendo usado, essa questão da fama, e que já começou, a Raquel Paiva e o Ministro Sodré já começaram a trazer lá atrás. Então, de repente, é uma leitura que pode te ajudar a longo prazo. Nem digo, como eu falei no início, nem digo que é para agora, não. É só para, se você continuar nesse assunto, acho que pode te ajudar. Na página 23, quando você mencionou o tópico do jornalismo como mercadoria, também queria te fazer uma sugestão de leitura, a Cremilda Medina, que é a notícia como mercadoria, de repente, né, para aprofundar num mestrado e tal, se você, claro, for nesse sentido. Porque aquilo, não necessariamente, e aí eu fiquei refletindo, né, sobre isso no teu trabalho, não necessariamente a mercadoria é a música deles, por isso que eu fiz essa relação com os atores também. Não necessariamente a mercadoria é a arte. Às vezes a mercadoria é o aparecer, é isso que vende, sabe? Então é a gente pensar também as linhas tênues disso, porque será que ele ficou famoso porque a música é excelente ou porque aparece muito? Né? Aí todo mundo faz essa brincadeira do ovo ou da galinha, né? É aquela coisa, é uma chips, vende muito porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende muito? A gente sempre fica nesse paradoxo, né? Digamos assim, quando é famoso. Nas rádios, né? Quando a gente fala em indústria cultural, isso já vem também lá de trás. A gente se acostuma com a música na rádio, ou a gente gosta mesmo, ou a gente passa a gostar de tanto ouvir na rádio, sabe? E o mesmo está acontecendo dentro das redes sociais. A pessoa aí retornando para o exemplo da Jade Picon, ela é uma boa atriz ou a gente acostumou a vê-la? Porque eu vi esses dias, eu nem assisto essa novela, mas eu vi que no início ela estava sendo muito criticada, esses dias foi elogiada. Será que ela melhorou mesmo? Não sei. Realmente eu não sei. Não estou fazendo juízo de valor. Não sou atriz. A professora Cristiane acha que ela melhorou. Mas entende o que eu quero dizer? É uma linha muito tênue em que a pessoa entra ali naquele caminho muito mais pela fama e tal, e que depois ela vai se desenvolvendo mais artisticamente como mercadoria. Então, é isso que a gente tem que estar atento. E a Cremilda Medina, ela faz muito essa reflexão com relação aos meios de comunicação. Acho que pode te ajudar, né? Só um detalhezinho, quando você fala do Debord, só acho que pode deixar claro que você incorpora as ideias dele para a internet, eu acho muito legal, assim, também sempre recomendo para os meus orientandos isso, porque ele fala muito de sociedade do espetáculo e tem tudo a ver com isso que a gente está debatendo aqui, né? Tem tudo a ver. Só acho que você pode colocar também uma linhazinha, deixando claro que ele é um autor de televisão. Ele falava aquilo tudo sobre a televisão, ele não falava sobre rede social. A gente, hoje em dia, que se apropria dele para falar de rede social, mas ele falava de televisão, sabe? É só deixar claro essa questão para não ficar fora do seu tempo, assim, digamos. Então, na página 26, você fala assim, com todas as letras. Eu reparei ao longo do texto, mas com todas as letras, na página 26, você fala que o Bieber foi vítima do sensacionalismo, né? E aí é que entra essa discussão que eu estou propondo. Será que ele é vítima mesmo? Ou se lá no início ele se apropriou dessa indústria e agora está começando a prejudicá-lo?
Porque a mesma coisa, por exemplo, a Adele, né? A Adele também anunciou que vai parar a carreira. Eu entendo, e não estou dizendo que é artista, é propriedade pública, todo mundo tem direito de ser invasivo, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que alguns artistas, determinados artistas, fazem uso disso. Um exemplo é a Anitta. Gente, no início da carreira, a Anitta, ela morria toda semana. Por quê? Porque a notícia da morte dava clique. Ela morreu, cantora de funk na estrada. Era todo final de semana quase. Ela morria na estrada, morria de avião, não sei o quê. E foi assim que ela foi ganhando notoriedade. Então, o que eu estou querendo dizer é isso. Imagina, não dá para desmerecer a Anitta hoje em dia. É uma grande artista. Mas no início da carreira... No início da carreira, ela usou muito dessa estratégia. E essa é uma estratégia clássica, na verdade, né? Do falem mal, mas falem de mim. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não vitimizar a pessoa, quando, na verdade, aquilo ali é tudo uma lógica. Por isso que eu citei a Medina, é tudo uma lógica do mercado, muitas vezes, sabe? No capítulo 3 está bem redondinha as nomenclaturas, as fases do webjornalismo. Só senti um pouquinho de falta de você casar essas fases com a questão da exposição das celebridades, porque eu tenho a impressão de que hoje essa exposição é maior, e por isso se torna tão invasiva. Porque lá na década de 60, quando o Muniz Sodré e a Raquel Paiva fizeram um livro, muito provavelmente não era do jeito que é hoje, a ponto do Bieber e da Adele saírem da carreira e quererem dar um tempo. A própria Anitta anunciou, né, que depois do carnaval ela iria dar um tempo na agenda. Então, até mesmo as pessoas que se apropriam dessa lógica estão desistindo dessa lógica. Então, eu acho que é importante mencionar que, com o avanço dessas fases do webjornalismo, a coisa está se intensificando e está ficando, digamos, mais séria, assim, está se tornando, de fato, um problema quem se propõe a entrar nessa lógica. No capítulo 4, assim, nada a comentar mesmo, está tudo muito, muito bem explicado, análise de conteúdo, escolha do portal, biografia do Justin. Só uma questão no capítulo 5 da análise. Tô terminando já, Cris, eu não sei se eu já passei do meu tempo, mas enfim. Já estourou? De boa, fique à vontade. Não, pode ficar à vontade, eu estou escutando. Tá bom. Já estou aqui. No capítulo 4, aqui. Aí na análise, né, na página 40, você afirma que selecionou 4 matérias da vida pessoal e 4 da vida profissional, mas não deixa claro por que escolheu essas 4 de cada, entendeu? Qual foi o critério para escolher essas 4 especificamente? Mesmo se tenha, assim, foi aleatório, foi por data, sabe? Mas aí, não sei qual foi o seu critério, mas queria te dar a sugestão, de repente, de você mencionar o recorte do Rock in Rio. Não sei se foi esse, mas seria uma possibilidade, porque eu vi que todas as matérias que você analisou vão nesse sentido. Então, eu acho que já te ajudaria a delimitar aí. Na página 46, também da análise, fala bastante da rivalidade fomentada pelos fãs, né? E aí eu acho, pelos fãs da Selena e da Hailey, não sei se fala assim o nome da mulher do Bieber. Mas é isso. Eu acho que aí também se abre uma porta para uma futura pesquisa, porque você pode aprofundar aí a cultura dos fãs, porque tem muito fã que às vezes prejudica. A gente viu aí com a Britney Spears. Eu tenho raiva dos fãs da Britney Spears, não vou mentir. Porque às vezes ela some das redes, agora ela tá livre do pai. Aí às vezes ela some das redes, já inventam que ela morreu, que ela foi assassinada, que não sei o quê. Minha gente, deixa a mulher em paz, sabe? Então, eu acho que isso é a cultura do fã, esse transmídia das pessoas confundirem uma postagem de uma música com a vida pessoal, né, do artista e tal. Eu me lembro muito disso, de uma entrevista do Selton Mello, que eu amo, ele falando que ele é super discreto na vida pessoal, né, e ele falando que também não aceita determinados artistas que falam assim, não quero expor minha vida pessoal, e vão jantar na rua que mais tem paparazzi e tal, com o seu novo romance. Sabe? Às vezes é essa sensação que passa mesmo. E ele dando uma entrevista falando isso. Poxa, se eu tô com um romance novo, eu não vou jantar na rua do Leblon 10 horas da noite, que vai estar cheio de paparazzi, que aí eu tô querendo aparecer.
né? Enfim, é por isso que eu estou falando, que às vezes é uma linha muito tênue, mas que o que eu estou falando aqui, Vanessa, em nada desmerece seu trabalho. E é justamente porque ele está muito bom que eu gosto dessa parte de celebridade. Não minto que eu acompanho. Então, mas são questões que a gente tem que estar sempre pensando, porque senão a gente entra aqui e a gente está como pesquisador. Então, a gente não pode entrar na lógica do consumidor, porque tudo que eles querem, né, é captar essa coisa da rivalidade feminina. Gente, isso é um clássico, né, da vida. Né? A gente, como mulher, não deveria ser, mas então isso acaba atiçando os fãs. Então, por exemplo, em época de lançamento de música, os artistas agora sempre tem uma briga, sempre tem alguma coisa, porque já vai lançar uma música, já virou até meme. Então, são essas questões que eu acho que te abrem portas para uma pesquisa futuramente. E aí, nas considerações finais também, eu acho que estão bem redondas. E outro conceito que eu reparei só pelas tuas considerações finais, que você não tinha explorado tanto, mas que você trazia lá no início, era de infotenimento. A Cristiane já até sabe. Você trouxe lá no início, aí nas considerações finais você retomou. Eu falei, mas era um bom conceito. Então, eu acho que em pesquisas futuras e tal, você pode também se aprofundar. Perceba aí quantos conceitos a gente já tem, né? Infotenimento, transmídia, cultura de fãs. Eu acho que isso gera uma grande pesquisa para você. Então é isso, como eu falei no início, né, era só para colocar aqui algumas reflexões, algumas até possibilidades para você, e nada desmerece seu trabalho, que está excelente. Parabéns para você, para sua orientadora, e mais uma vez, obrigada pela participação aqui na banca. Professora Juliana, nós é que agradecemos suas contribuições valiosas. A Vanessa anotou tudo direitinho aí, né, Vanessa? Para a gente dar andamento nessas mais pontuais mesmo, né? E pegar, assim, digamos, a expertise aí para os próximos trabalhos. Então, Vanessa, você pode responder ou comentar alguma coisa que a professora Juliana falou que você queira dizer, para a gente depois passar a palavra para a professora Socorro. Só agradecer mesmo, eu gostei muito das sugestões. Eu já estava pensando mesmo em fazer mestrado nessa área da cobertura de celebridades, mas eu não estava totalmente mais aberta, né? Só que agora com a sua fala, abriu mais a mente para isso. E é isso, só agradecer mesmo. Por a senhora ter aceitado o convite, né? A Juliana, a Cará, e pelas sugestões. Pronto. Pois agora, Vanessa, continue anotando que nós vamos para as considerações da professora Socorro Carcará, né? E aí depois eu volto a palavra para você de novo. Pois é, gente. Boa noite a todo mundo de novo. Estou vendo aí um monte de nomezinhos conhecidos aí na torcida pela Vanessa, né? Quero agradecer a professora Cristiane e a Vanessa pela escolha. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. E cumprimentar também a professora Juliana, dizer que muita coisa que ela já falou eu vou evitar para poder a gente ganhar tempo, né? Ganhar tempo. E também só quero reforçar, Vanessa, que assim como a professora Juliana, minha palavra aqui é mais de contribuição para o seu trabalho, porque eu acho que o seu trabalho está de muita qualidade. Eu acho que você fez esse roteirozinho, o percurso do trabalho todo, né? Foi muito redondinho, como fala a professora Juliana, o esqueleto, a estrutura do trabalho. Você consegue caminhar de forma tranquila, bem arrematado, né? E a escolha também da Bardhan para fazer a análise de conteúdo, que é uma autora muito prática, né? Eu já usei essa autora em análise de conteúdo, e ela é uma autora ótima de trabalhar, né, Vanessa? Então, você resolveu trabalhar o sensacionalismo, né? Eu também trabalhei na minha tese o sensacionalismo. Sou pesquisadora dessa temática, Vanessa. Na minha pesquisa, foi um dos critérios que eu utilizei para analisar a pesquisa de telejornal. Eu escolhi o Patrick Charadol, que é um autor que fala sobre patemismo, no livro Discurso das Mídias. Mas ele tem um artigo que fala especificamente
sobre essa pegada do sensacionalismo, caso você queira ampliar seu estudo sobre isso, que chama o paternismo, a paternização da televisão como estratégia de autenticidade. Esse é um artigo de 2007, mas que se refere mais à televisão, porque era o meio de comunicação da época. Ele mostra nesse artigo a contrapartida do receptor. Que emoção o receptor sente? Qual o estímulo que as notícias refletem nele, que permitem, que conduzam ele a querer consumir mais sensacionalismo. Eu me refiro ao artigo de 2007, o ano, porque na sua pesquisa eu senti que faltou uma coisa mais contemporânea, sabe, Vanessa? Quando eu vou dar aula de teoria da comunicação para os meus alunos, eu digo, olha a importância do contexto, de verificar qual é o meio de comunicação que vigora no momento dessa pesquisa. Então, de lá para cá, continua do mesmo jeito. E aí eu vi que você usou esse autores de Agrimani, né? Agrimani, de 95. Aí a gente pensa, ele fala de sensacionalismo, mas o contexto dele é meio diferente, porque a internet não tinha se popularizado naquela época, né? Depois dos anos 2000 é que começou a se pulverizar esse webjornalismo. E é interessante, assim, se você for levar esse trabalho para um evento, né, ou publicar num periódico, que você acrescente autores mais contemporâneos de artigos científicos que mostrem como é que o sensacionalismo... Isadora, fecha a coisa, Isadora. Fecha teu microfone. Ela fechou. Pois é. Viu, Vanessa? Então, é isso. Ver essa questão de atualizar, colocar uma referência mais contemporânea para poder a gente contextualizar o atual, né? Como é o sensacionalismo hoje aqui na internet, né? E aí, na página 12, lá no seu problema de pesquisa, você afirma que pretende responder o questionamento: as notícias do portal enfocam a vida e a carreira do cantor Justin Bieber? Que enfoca o contém sensacionalismo? Então, no seu problema, você mostra que não tem certeza, né? Você vai observar se tem. Mas lá no objetivo geral, você dá a entender que existe, que você vai analisar ela. Eu sugeri aqui, eu vou depois, como sugestão, de você modificar o objetivo geral e colocar, assim, analisar a utilização do sensacionalismo como estratégia de produção de notícia no portal tal. Para ficar mais redondinho. Bom, aí você fala das fontes nas matérias, um dos objetivos específicos. E aí eu fiquei pensando, que fonte será essa? Será se são fontes as pessoas entrevistadas? Será se são fontes de pesquisa, por exemplo, portais, sites e tudo mais? E aí teve um momento logo depois que eu vi que você fala de pessoas, né, de personagens, né, das aspas, das citações. Mas lá no seu gráfico, lá, você já fala de redes sociais, de jornais e de revistas. Então, essa questão das fontes aí, no objetivo específico, acho que tem que ficar mais específica. Que fontes são essas? E também sobre a citação. Você fala aqui da página 25. Eu vou entrar nessa parte aqui de referencial teórico, eu vou ficar só nessa parte aqui que me chamou a atenção. Você fala na página 25, numa citação recuada, que fala sobre a notícia que circula por meio de compartilhamentos, de curtidas, de comentários e tal. E aí você faz um diálogo desse Carvalho, 2014, com Arbex Júnior, 2001, que ele fala de fabricação de opinião, simula democracia, e eu fiquei na dúvida, Vanessa, será que ele está falando de rede social? Eu fui olhar lá na referência, não sei.
Porque nesse diálogo aqui, você faz um diálogo entre Carvalho e Arbex Júnior, como se eles falassem da mesma coisa. Como se Arbex Júnior também estivesse falando de mídia social. E aí, queria só que depois você verificasse se é isso mesmo, viu? Aí, na hora que você... Aí a gente vem lá e aparece a foto do Just, né? Dando o dedo. E eu fiquei na dúvida. Será que ela já está fazendo análise? Ou não, mas aí depois eu vi, ela está ilustrando, né, essa argumentação. E aí é interessante só você dizer a guisa de ilustração ou de exemplificação e tudo. Bom, aí eu já vou para a análise. Eu gostei do resultado da sua análise, mas eu confesso que eu senti falta de indicadores de sensacionalismo que fosse observado em todas as matérias analisadas. Por exemplo, a gente viu que você falou muito dos títulos, né? A utilização de pontuação nos títulos poderia ser uma, porque a gente estuda nos manuais que o título deve ser ordem direta, sem pontuação, mas essas matérias que você trouxe, os títulos eu estava observando, todo tem ponto de interrogação, ponto de exclamação. Então, e essas expressões, essas pontuações, elas expressam admiração, elas expressam dúvida, então elas significam, né? E eu vejo que você fala desses títulos, né? Mas eu acho que dava para você dar uma organizadinha, colocar, por exemplo, os critérios. Aí vamos analisar os títulos, vamos analisar a utilização de ironia, utilização de questionamento, que indique sensacionalismo, de hipérbole, que é o exagero, né? E aí você pega, Vanessa, coloca na sua análise, coloca trechos, como exemplo do trecho tal, que o autor utiliza exagero, ou então ironia, ou palavras, expressões que você acha que realmente são expressões que indicam sensacionalismo. Aí as fotos também. O que é que você acha lá naquelas fotos que são indicadores para gerar mais clique ou reforçar o sensacionalismo? Qual a relação delas com a legenda? Mas, assim, olhando a foto indica sensacionalismo? Por quê? Cria hipóteses sobre isso. Assim, cresce mais, para você crescer mais na sua análise, descrever mais a foto e por que você acredita que aquela foto ela indica que é um puxa-clique, né? E também as fontes. Qual a pegada sensacionalista dessas fontes? São sites que têm fama de sensacionalista? Existe uma indústria de retroalimentação do sensacionalismo que utiliza essas fontes, que faz com que um vá utilizando a informação do outro. E aí eu vi que na conclusão você usou indicadores como valorização da emoção, exploração do extraordinário, valorização de conteúdos descontextualizados. Lá na conclusão você citou esses indicadores. Eu acho que você poderia incrementar a sua pesquisa, a sua análise com esses indicadores que você citou. É só uma questão de organizar mais, né? Então, Vanessa, a professora Juliana falou em pesquisas posteriores. Eu também acho que você devia tentar o mestrado, porque eu gostei muito da maneira como você escreve, né? E eu acredito que você parece que é dedicada, porque uma pesquisa dessa para uma aluna de TCC, né? Fiquei assim, parabéns. E tomara que você consiga, que você continue e vamos recortar essa sua pesquisa e publicar, né? Fazer ciência. Você tem potencial. E por hoje é só a minha parte. Obrigada. Então, a gente vai agradecer aqui a professora Socorro, as ricas contribuições dela também, né, Vanessa? Você anotou aí para algumas a gente fazer mais pontualmente, as observações das outras para você incorporar, né? E saber se você tem alguma coisa antes da gente passar para a banca, né?
para a banca privada, se você tem alguma coisa que você queira responder, assim, ela não fez nenhuma pergunta específica, né? Mas se você queira argumentar, comentar sobre o que a professora Socorro falou. Bom, somente agradecer a professora Tacará, né, pelas palavras e dizer que eu gostei muito das sugestões, vou observar direitinho tudo, vai procurar mais restaurantes, ver essa questão aí do Arbetinho e do Carvalho também, e as outras sugestões também. E aí, Tá, então assim, como a gente tem muita gente aqui na sala, às vezes a gente pede para sair e as pessoas não voltam, eu posso chamar a professora Juliana e a professora Carcará aqui no WhatsApp, e a gente fecha aqui os microfones e as câmeras, né? E aí vocês ficam na sala, a gente vai e depois a gente volta. Vou chamar aqui. Eita, voltamos. Vanessa, eu vou ler aqui a ata informal, porque eu sou dessas, para a gente fechar aqui sua banca, né?
Então, assim, estamos agora encerrando a banca da discente. O nome completo dela, Vanessa Kelly da Silva Souza, que apresentou o trabalho Cobertura de Celebridades, uma análise de conteúdo das notícias do portal Popline sobre Justin Bieber. A banca teve como membros a professora Cristiane Portela, eu, orientadora, a professora Socorro Carcará, examinadora interna, a professora Juliana Fernandes Teixeira, examinadora interna. E a Vanessa apresentou o trabalho, depois as professoras fizeram arguições sobre o trabalho, né, que foram prontamente acolhidas por nós, por minha orientadora e pela Vanessa. Depois a banca se reuniu de forma secreta para deliberar sobre a nota e a Vanessa foi aprovada com 10. Parabéns, Vanessa! Tudo de bom. E se você quiser falar alguma coisa... Gente, eu só queria aqui publicamente dizer que a Vanessa foi uma aluna muito dedicada, me transformou numa orientadora full-time, porque Vanessa me mandava fazer exposed. O WhatsApp de manhã, de tarde, de noite. Mas ela disse, ela me surpreendeu com um comentário dela nos agradecimentos, que eu sou uma pessoa paciente. Juliana, eu paciente. Mas tudo bem, cada um tem uma perspectiva, uma percepção, né? Que bom que eu passei essa percepção para ela de paciente. E assim, Vanessa, ela quis, quando ela chegou com essa proposta para mim, foi um desafio que eu disse, Vanessa, mas Justin Bieber, só se a gente levar para a questão do sensacionalismo, do jornalismo de celebridades, porque a professora, ela é uma fã incondicional. Vanessa estava presente no Rock in Rio, na grade, chegou lá de madrugada, ficou na grade, só deu ela e a Selena Selena não, a mulher dele, né? No Rock in Rio. Enfim, eu acredito que ela fez o trabalho assim ainda mais com zelo, carinho, por questões pessoais também, né? Porque ela tinha essa coisa de ter essa preocupação em fazer isso e tudo, mas ela foi muito aplicada e agora sim ela vai se preocupar em acolher algumas observações das professoras para fazer a capa dura, para colocar a ficha catalográfica. Ela estava preocupada com a ficha catalográfica desde lá do primeiro dia. Enfim. E agora a Vanessa vai falar alguma coisa. Se você quiser falar, eu queria agradecer muito as contribuições das professoras, mais uma vez, ter aceitado o desafio. Nós chegamos a um consenso, né, que eram as duas professoras que mais se adequavam. Posso falar, professora? Eu acho que ela deu uma pausada, pelo menos para mim. Professora, pausou mesmo. Estamos ouvindo, Vanessa, pode falar. Depois o pessoal que está aí pode abrir a janela para tirar uma foto, né, Vanessa? Sim. Queria agradecer muito por a Juliana ter aceitado o convite, a professora Maria Carcará, por a professora Cristiane Portela ter aceitado, né, meu tema. Foi realmente um desafio. No começo, assim, eu pensei, meu Deus, vai ser impossível fazer isso. Perdão. Mas com a orientação dela, tudo se tornou mais leve. Eu achei realmente ela muito paciente, atenciosa, me ajudou bastante. E se não fosse ela, eu não tinha conseguido chegar até aqui, né? Essa nota maravilhosa. Estou muito feliz. Quero agradecer a Deus por tudo, né? Por ter me dado forças durante toda essa trajetória. Agradecer a todos que estão presentes, meus amigos aí que puderam estar. E as professoras, novamente, por tudo mesmo. Acho que ela caiu mesmo, viu, Vanessa? Deve estar voltando, mas queria aproveitar, então, para te parabenizar, né? Parabenizar a professora Cristiane também, aí ela está voltando. Será que ela já está me ouvindo? Oi. Oi. Tá me ouvindo? Minha gente, eu voltei aqui pelo celular porque não consegui mais desconectar no computador. Sim. Mas, enfim, era como eu estava falando. Então, assim, Vanessa vai falar aqui alguma coisa que ela queira falar sobre
para... É porque a Vanessa tinha acabado de agradecer os presentes e tal, mas aí deixa ela. E eu estava começando a fazer os meus, mas deixa ela falar de novo. Eu falo novamente, agradecer a professora Juliana, a Cacá, por terem aceitado o convite, agradecer a professora Cristiane Portela, né, por ter aceitado o meu tema. Realmente foi um desafio, né? Como eu estava falando, teve começo de ser algo impossível. Meu Deus, como eu vou fazer isso? Mas com a orientação dela, tudo se tornou mais leve. Acho que ela é paciente, atenciosa, e tudo se tornou muito melhor com o auxílio dela. Depois eu chegar até aqui, eu estou muito feliz com a nota e agradecer a presença de todos. Estou muito feliz que todos puderam, acho que a maioria, né, que eu mandei o convite, puderam estar presentes aqui nesse momento especial. E é isso, muito obrigada. E vamos tirar uma foto. Eu queria só também agradecer, Vanessa, de verdade, como eu falei, eu tentei externar na minha fala. Foi realmente um prazer, assim. Agora, a professora Cristiane dando esses detalhes, assim, que você conseguiu tirar dela a característica da paciência, olha, um parabéns ainda mais especial. Ela sabe que é com carinho, mas... Juliana, não, foi só percepção dela, Vanessa. Vanessa, só tu mesmo. E aí, até minha mãe, Vanessa, dizia, menina, essa menina, minha gente, ela não consegue me tirar do sério, porque Vanessa também tem essa leveza, né? Essa coisa de... E dizer que também entendo essa coisa da grade no Rock in Rio. Eu fui, mas só que eu fui da minha época, que era o Justin Timberlake, era Justin também, mas eu fui no Timberlake, desculpa, né, que é da minha geração. Mas de verdade, parabéns, todo sucesso. É isso, não para por aqui, que você tem um grande potencial, viu? Parabéns. Pois é, Vanessa, a ousadia de você fazer análise de conteúdo, porque os alunos me perguntam, professor, o que você acha que eu devo fazer? Eu disse, faz um trabalho prático, que é mais rápido, porque a análise de conteúdo, ela dá mais trabalho, você tem que estudar mais, né? E você não, foi ousada. Parabéns, viu? Obrigada. Agora, Vanessa, é só descansar, né? Fazer esses ajustes e descansar.